O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte, Meditações Diárias 2022. Cinco minutos com Jesus. Mensagens Diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar e encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. No alto da montanha
Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Escreveu o poeta no hino 389 do Inário Luterano: estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quem será o maior, o mais importante no reino de Deus? Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra para hoje começa com o Salmo 54, escrito por Davi numa situação de extremo perigo contra a sua vida. O rei Saul persegue Davi por não aceitar que Davi havia sido chamado e consagrado por Deus para ser rei. Está escrito: Salmo 54. Poesia de Davi ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Oh Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei, porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Destacamos o verso 4 do Salmo 54, onde diz: eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Vamos falar com Deus em oração. Ó Santo Deus, nosso Pai, por Tua misericórdia, ouve a nossa oração, escute as nossas palavras, as nossas súplicas. Obrigado por vir a nós para nos ajudar e a nos proteger de todo o mal, inclusive nos proteger de nós mesmos, em nossa natureza humana pecaminosa, que não quer seguir a Tua santa vontade.
Muitos se consideram maiores e mais importantes do que os outros. Sejas nosso socorro e nos livres de nossos pecados que têm trazido tanta dor e lágrimas nesse mundo. Perdão, Senhor. Cria em nós um coração puro e humilde. Nossa confiança está em Teu Filho Jesus, que venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia e nos prometeu o reino dos céus, onde o menor será o maior, onde o humilde será exaltado. Em Teu Filho, ó Pai, seremos mais do que vencedores. A nossa vitória está na fé que nos deste. Salva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, eu os convido à leitura do Antigo Testamento, que está em Jeremias capítulo 11. Aqui o profeta Jeremias, sentindo-se ameaçado de morte por anunciar a palavra de Deus, pede a Deus que faça justiça. O texto do Antigo Testamento para o dia de hoje nós encontramos em Jeremias, no capítulo 11, dos versos 18 a 20, onde lemos: O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. O verso destacado é este último lido de número 20, que repetimos e diz: Então eu orei assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. E também queremos orar da seguinte maneira: Senhor, perdão quando buscamos a Tua vingança, quando nós é que deveríamos ser condenados. Opera em nós arrependimento diário e conserva-nos fiéis a Ti. Amém. A leitura do Novo Testamento está na carta de Tiago, capítulo 3 e 4. No capítulo 3, Tiago fala sobre a inteligência e sabedoria divina. Fala que o inteligente e sábio em Deus é provado pelo bom comportamento em fé e boas obras. No capítulo 4, Tiago fala de uma luta em nosso interior, entre a velha e a nova natureza. Assim diz. Tiago 3, 13 até o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. A verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticando com humildade a sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e é da natureza humana e é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas
pelo que trabalham em favor da paz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontas até para matar, a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada essas palavras das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadoras, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choros e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. O verso de destaque que devemos ler em conjunto é o verso de número 10, que diz assim: Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Oremos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém. Vamos à leitura agora do Santo Evangelho, que está em Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. Aqui, pela segunda vez, Jesus fala a seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Percebendo que eles ainda não haviam entendido que era essa a sua missão, a missão de vir ao mundo para salvar o pecador, então explica quem será o mais importante, o maior em seu reino. Está escrito: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. E ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos:
Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe nestas palavras e nos dê sabedoria. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a luz do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Meus irmãos, quem é o maior no reino de Deus? Vocês se consideram maiores? Segundo a lei no Brasil, somente após os 18 anos somos considerados maiores. Existe diferença em outros países. Conforme a Wikipédia, a enciclopédia livre, no Irã, o maior é a partir dos 15 anos. Em Cuba, 16 anos. Coreia do Norte, 17. Canadá, 19. Japão, 20. Bahrein, 21 anos. Conforme a Bíblia, 20 anos de idade é o ponto em que as pessoas eram consideradas totalmente responsáveis pelas suas ações e já tinham de pagar impostos. No judaísmo, aos 13 anos para os homens e aos 12 anos para as mulheres, a pessoa é considerada um adulto responsável pelos seus atos. Mas esse não é o ponto que desejamos analisar. O ponto é: quem será o maior no reino de Deus? Quem será considerado mais importante? Destacamos hoje o Evangelho em Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. Aqui, pela segunda vez, Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Percebendo que eles ainda não tinham entendido que era essa a sua missão aqui no mundo, a missão de vir ao mundo para salvar, para resgatar o pecador, então explica quem será o mais importante, o maior em seu reino. Para que os seus discípulos entendam quem será o maior no reino dos céus, Jesus lhes apresenta uma criança. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Enquanto Jesus estava se consagrando à sua missão, a missão de morrer para nos salvar, os discípulos, os escolhidos, pensam em outras coisas. Como Jesus disse que veio para edificar o reino de Deus, eles questionavam e discutiam entre si: quem de nós será o maior no reino? Enquanto Jesus falava de sua morte e ressurreição, seus seguidores começaram a discutir cargos, promoções e honras. Será que é diferente hoje, na igreja e na sociedade? Muitos questionam: quem será o que vai mandar, o primeiro, o escolhido, o nomeado, o eleito, o grande, o superior?
o maior entre nós? Disputa pelo poder. Jesus declarou em vários momentos, em seus ensinamentos, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem quer ser o primeiro será o último, e o último será o primeiro. Quem desejar ser o maior será o menor, e o menor será o maior. Lemos em Marcos, no capítulo 10, versículos 43 a 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, Jesus vem para destronar a ambição da velha natureza, alimentada pela tentação satânica. Lembram quando Adão e Eva foram tentados pelo diabo, lá no Jardim do Éden, a comerem do fruto proibido e caíram? Lemos em Gênesis, no capítulo 3, versos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Hoje a humanidade colhe os frutos da desobediência e da arrogância. A dor, o pranto, o choro, o luto e a morte. Então, qual é o nosso desejo? Ser o maior? Ser o mais importante? Afinal, ser maior, ser mais importante em quê? O que está em nosso coração? Jesus colocou seus discípulos no lugar certo e no caminho certo, desviando-os das ambições que levam à corrupção e à morte. Escreveu o pastor Daltro Regauer: Jesus inverteu a ordem dos valores morais e espirituais. Diante dos que querem ser os maiores e todo-poderosos, Jesus coloca uma criança como exemplo, modelo e espelho. Na testa dos que vivem em orgulho e vaidade, coloca a simplicidade e a humildade. Cristo derruba as muralhas, muda os conceitos políticos e sociais, tira a máscara e mostra que nele e com ele tudo possa ser novo, contrário e diferente. O reino desse século não é o reino de Deus. A sinagoga de Satanás não é a igreja do Deus vivo. A vontade desse século não é a mente de Cristo. Foi nesse contexto de discussão entre os discípulos que Jesus inverte a ordem dos valores. Troca o grande pelo pequeno, o maior pelo menor, o primeiro pelo último, o senhor pelo servo, troca o orgulhoso pelo humilde. Mostrando e apontando para a criança, disse Jesus: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. Marcos 9:37. Mais adiante, ao levarem crianças a Jesus para serem abençoadas, ele afirmou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Jesus mostra que a grandeza do reino de Deus não se baseia no poder da riqueza, da fama, do orgulho, das medalhas de ouro, prata e bronze. No reino de Deus, todos os firmados em Cristo serão os primeiros, os maiores. Todos os que recebem e compartilham perdão, vida e salvação, receberão a medalha de ouro. Os atletas de Jesus
de mãos dadas, alcançarão juntos a linha de chegada. Meus irmãos, Jesus veio para fazer a diferença. Os filhos de Deus fazem a diferença. Ao invés da discussão, competição, disputa entre nós, haverá serviço. Somos servos uns dos outros. Somos livres para servir. Jesus nos serviu com sua vida, desceu do céu, deixou a glória vindo a este mundo caído para nos resgatar. Ele se fez servo, lavou os pés de seus discípulos, para que nós seguíssemos seu exemplo. Com certeza, este é o exemplo que fala mais alto do que 1000 palavras. É o exemplo de Jesus que arrasta multidões para o reino dos céus. Agora tomemos cuidado, pois existem exemplos neste mundo que estão arrastando multidões para o inferno. Basta olharmos ao nosso redor. A proposta de Jesus é diferente. Para entrar no reino onde ladrões não roubam nem escavam, onde a traça e a ferrugem não corroem, Jesus diz que precisamos ser como uma criança. Criança não se preocupa com status, fama, dinheiro, poder e glória pessoal. A criança é simples, não complica as coisas como os adultos. Criança perdoa com facilidade, o adulto guarda mágoas por anos e até décadas. Muitos desses já sofrem de rancor, pois não aproveitaram o tempo de vida do outro para perdoar e pedir perdão. Depois que a morte chega, ele pensa que tudo poderia ter sido diferente. Se pudesse voltar atrás, muitos dizem. Quantos pais, filhos, irmãos e amigos estão vivendo hoje nessa condição de mágoa e rancor como inimigos? Precisamos olhar para as crianças e aprender com elas. A criança perdoa, esquece, é exemplo de humildade. Humildade, dependência e confiança são as coisas básicas para vivermos no reino de Deus, já neste tempo, neste mundo. Pois o reino de Deus promete fé, paz, amor, perdão, vida e salvação. E o dia da salvação é hoje. Qualquer outro reino produz dor, morte e lágrimas. Meus irmãos, na carta de Tiago, no capítulo 3, fala sobre inteligência e sabedoria divina. Fala que o inteligente e sábio em Deus é provado pelo bom comportamento em fé e boas obras. No capítulo 4, Tiago fala de uma luta em nosso interior, entre a velha e a nova natureza. No capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. O pastor Marcos, nos 5 minutos com Jesus, do dia 18, fala sobre essa luta em nosso interior. Fala que quando somos convertidos pelo Espírito Santo, recebemos uma nova natureza. Natureza que se alegra em servir, em procurar cumprir a vontade de Deus, que se resume nos 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou. A velha natureza é o oposto, é a natureza do desamor, da incredulidade, da disputa para saber quem é o maior e o melhor. Para ilustrar, lembro o diálogo de um velho índio e seu neto. Disse o avô: há uma batalha entre 2 lobos dentro de nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, o ciúme, a mentira e o egoísmo. O outro é bom,
É a alegria, o amor, a esperança, a humildade, a bondade e a verdade. O menino pensou sobre aquilo e perguntou ao velho índio: qual lobo ganha? O velho sábio respondeu: ganha aquele que você alimenta. Então, irmãos, enquanto que aqui vivemos, essas duas naturezas estão dentro de nós. Com certeza vencerá a que melhor for alimentada. Se alimentarmos a velha natureza com ódio, inveja, ciúme, orgulho, prepotência, essa natureza poderá destruir, matar o que o Espírito Santo plantou em nosso coração, a saber, a fé, a esperança e o amor. Ao percebermos que está havendo uma disputa entre a nossa velha natureza com a nova, não devemos considerar falta de fé. Pelo contrário, é sinal de que existe fé viva em nosso coração. Se não houvesse essa luta, aí sim deveríamos nos preocupar. Para que a nova natureza vença, é fundamental alimentar a fé com a palavra de Deus, com a comunhão, com o partir do pão e as orações. Em Cristo seremos mais do que vencedores. E o que vence o mundo é a nossa fé no Filho de Deus. Somos atletas de Cristo nesse mundo, meus irmãos. Atletas que pela fé praticam as obras do amor. A natureza que estiver mais preparada ganhará a luta. No mundo sempre haverá competição, disputa, vitórias e derrotas. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus somos todos iguais, nem maior, nem menor. Este reino já começou e se manifesta neste mundo através da ação dos filhos de Deus. Somos servos de Deus, somos servos uns dos outros. Portanto, vamos seguir a recomendação de Tiago no capítulo 4, versos 6 e 10. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
Vamos agora dedicar com gratidão a Deus as nossas ofertas. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, com alegria te louvamos pelos teus gloriosos feitos, principalmente por nos teres enviado teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, que é o maior presente que recebemos. Obrigado também por não deixar faltar o pão em nossa mesa. Agradecemos pelo teu Evangelho, que mostra o quanto é grande o teu amor por nós. Para nos servir e salvar, o Senhor enviou seu Filho, que assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a nós. Obrigado, Jesus, por cumprir a lei divina por nós, tomando sobre si o castigo pelos nossos pecados. Pelas tuas feridas, nós fomos curados. Obrigado pelo perdão, pela vida e salvação. Firmados na fé e fortalecidos no teu amor, capacita-nos pelo poder do Espírito Santo a servir com alegria, com os dons que nos deste, com o melhor de nossas ofertas, produzindo bons frutos. Assim o teu reino é edificado dentro de nós. Ajude-nos a enxergar as aflições das outras pessoas. Use-nos para aliviar os sofrimentos dos pobres, para providenciar companhia aos solitários, para ser uma fonte de esperança aos desencorajados, para servir de ajuda e conforto aos angustiados e de consolo aos doentes e enlutados. Dá-nos um coração generoso para partilharmos com os necessitados as bênçãos que nos deste. Ajuda-nos a perdoar assim como tu nos perdoaste. Fortalece-nos, ó Deus, nos momentos de dores, tristeza e doenças. Que a tua bondade enxugue nossas lágrimas, que a tua mão cure nossas feridas e que no teu coração haja lugar para nos receber. Abençoa, Senhor, nosso país com a tua paz e livra-nos das disputas, conflitos e violências. Dá sabedoria aos líderes de nossa nação, para que governem de acordo com a tua santa vontade. Dá-lhes o entendimento de que são teus servos. Guarda, Senhor, a Edna da Hora, o Wellington Santos, a Jucineia, ao pastor Martinho Hoffman, a Emiliana, a Rayane, o Ricardinho, todos, que todos os enfermos sejam abençoados com a esperança da vida eterna. Abençoa os aniversariantes da semana. Dia 13, Gisele Neri Costa. Dia 15, Neide Clipel. No dia 16, Joelma Clipel, Juliana de Campos Schulze e Júlia, a neta de Marlene, nossa irmã. Que a tua santa palavra ilumine suas vidas. Por tudo, Santo Pai, oramos em nome de teu Filho Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.
aqui nós vivemos, distantes rolar, a nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Recebam agora, meus irmãos e irmãs, a bênção de nosso Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, oremos sem cessar. Senhor, cria em nós um coração puro e humilde. Pois disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O próximo culto presencial aqui em nossa igreja, no templo aqui em Nazaré, será no dia 3 de outubro, às 9 horas. Vamos seguir as orientações para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. A encomenda dos devocionários Castelo Forte e 5 Minutos com Jesus para 2022 será até o dia 27 de setembro. Entre em contato com nossa irmã Laura e também com nosso irmão Lucas para que possam fazer a sua encomenda. Que o nosso Pai eterno nos mantenha firmados no caminho para o reino dos céus, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém.